Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil. 15 de março de 1985. O Brasil era devolvido aos civis depois de 21 anos de ditadura. 30 anos depois, em 15 de março de 2015, 1,5 milhão de brasileiros saíam às ruas no domingo protestando contra a corrupção. Agora estamos às vésperas de mais um 15 de março, que deve ser marcado por mobilização popular, embate entre Planalto e Congresso, tudo isso com um pano de fundo verde-oliva. Como será que essa data vai ser narrada no futuro, nos livros de história? Ou melhor, será que 15 de março de 2020 será de fato lembrado no futuro? É desse jeito, com um olho no futuro e o outro no passado, que damos início à nova temporada do Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Vamos começar esse episódio apresentando as nossas novidades. A partir de agora, eu, Carla Bigato, passo a te fazer companhia e também aos nossos analistas. Vai ser deles a árdua tarefa de desvendar e analisar a política brasileira. Que honra poder conversar com dois jornalistas da casa tão experientes quanto Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Dá um oi aí, pessoal. Olá. Oi, gente. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, então, rapidamente, nesse comecinho. Carolina. Então, meu nome é Carolina Trevisan, eu sou jornalista há mais ou menos 20 anos. Nesse período, uma boa parte eu trabalhei em áreas de extrema pobreza, formando jovens comunicadores. Passei por várias revistas, colaborei com vários jornais. Faz 2 anos e meio que eu tenho uma coluna no UOL sobre direitos humanos e política, que eu cubro justiça, segurança pública e políticas públicas sociais. Diogo, quem é você? Bom, eu sou jornalista também há 20 anos, como a Maria Carolina, e passei a maior parte da minha carreira na revista Veja, onde eu fui editor executivo nos últimos 6 anos que trabalhei lá. E no UOL, onde eu estou há 1 ano escrevendo, na minha coluna, eu escrevo principalmente sobre política nacional e também política internacional. Bom, antes de mais nada, vamos avisar também a quem acompanha o nosso podcast que teremos um novo quadro aqui no Baixo Clero. É a frigideira. Toda semana, Carolina Trevisan e Diogo Schelp vão eleger um personagem do nosso cenário político que merece ser frito ou frita daqui a pouquinho por aqui. Mas antes, vamos voltar a 15 de março. Que tal se a gente começasse analisando as motivações desse ato marcado, para o próximo 15 de março? Existe um embate narrativo, na verdade. Os apoiadores do presidente defendem abertamente que se trata de uma mobilização para pressionar o Congresso Nacional, enquanto que o próprio presidente da República fala em ato de apoio ao governo. Diogo Schelp, eu diria que não só essas 2 alternativas estão corretas, como há muitos outros elementos preenchendo esse tabuleiro, não? Muitos outros, acho que não dá nem para falar em todos eles numa única resposta, mas eu acho que tem uma questão central que é a relação do presidente com o Congresso, Ele chegou na presidência se propondo a fazer uma nova política, e não mais a velha política, mas até agora ele não apresentou uma nova política, ele simplesmente aboliu o que se poderia chamar de negociação, digamos assim, e de jogo político, que nem sempre quer dizer tomar lá da cá, Em qualquer país do mundo existe uma negociação entre poder executivo e poder legislativo, e ele simplesmente aboliu isso e ele precisa recorrer a algum ponto de apoio, que no caso dele são as massas digitais ou as massas nas ruas. Eu só queria fazer um comentário aqui, depois a gente estende mais para outros pontos, mas assim, ele não é o único presidente nos últimos 20 anos do Brasil a fazer isso. Se você imaginar, tanto na presidência do presidente Lula quanto da Dilma Rousseff, também tinha esse apoio nas massas e nas ruas, só que naquele caso, o presidente não precisava convocar diretamente isso, porque eles tinham o apoio de CUT, MST, outras organizações civis e sociais que davam apoio e respaldo e que nos momentos difíceis iam para as ruas. Então, vale lembrar que quando a presidente Dilma estava na iminência de perder o cargo no impeachment, essas pessoas foram para as ruas de maneira organizada para se colocar contra aquilo, Então, só para lembrar que no caso do Bolsonaro tem
tem um detalhe aí Parece que ele está tentando complicado. se isolar, né? Largar a mão de quem o ajudou a se eleger, né? Deixando essas pessoas meio que... Então eu acho assim, Mesmo base do a gente vai PSL. falar, né, obviamente, Aham. da problemática de ele convocar, mas só queria fazer essa ressalva aí. Bom, vamos puxar então por essa parte do divulgar, né, essa manifestação. Quando o presidente da República divulga, ainda que para um círculo de amigos, ali um círculo próprio de amizades, um chamamento desse para esses atos, o que exatamente ele está fazendo, Carolina Trevisan? Que implicação essa atitude deveria ter? É legal? Não é legal? Então, eu vejo essa atitude do presidente Bolsonaro como parte de uma maneira de ele conduzir o governo dele, né? Ele tem sido um agente provocador que está alimentando justamente essa parcela dos bolsonaristas mais extremistas que votaram nele, que são os 30% que não vão arredar pé desse governo, né? E que você não consegue dialogar, porque claro que não é saudável para nenhuma democracia você querer fechar o Congresso ou fechar o Supremo Tribunal Federal, né? Então ele está acenando para essas massas, assim. Mas tem uma coisa interessante que eu andei lendo na coluna da professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, que é uma cientista política, que esse problema com o Congresso que ele fala e que o general Heleno colocou também, de que o Congresso não queria estar fazendo chantagem, não está querendo passar o veto, o orçamento, enfim, ela diz que tem uma pesquisa que mostra que não é bem assim, que o centro-direita está apoiando o governo. Então, que, na verdade, é uma questão de uma articulação melhor mesmo do governo com o Congresso, né? Que ele não tem feito isso, ele tem provocado o tempo inteiro, mas não tem dialogado. E esse é um modo de operar do governo Bolsonaro. É evidente que para o Congresso não interessa ser atacado. Quando você fala Congresso como um todo, né? Apesar de ter muita gente dentro do Congresso que está alimentando esses protestos do dia 15. Né? Preciso lembrar isso, né? Inclusive, eu acho que o mais complicado, o presidente falou, por exemplo, que ele mandou esses vídeos para um grupo privado de WhatsApp, como se isso justificasse, né, o ato dele. Só que a questão é que ele está legitimando para os apoiadores deles que eles multipliquem essa mensagem, né, levem essa mensagem adiante, né, o que inclui, inclusive, deputados que são da base dele, que estão no Congresso. Né. Não é a mesma coisa que se a gente mandasse o WhatsApp para os nossos amigos, né? Não. Pô, é presidente da República, e de fato tem esse conteúdo contra uma conspiração, né, que supostamente haveria contra ele, né. E o que eu queria lembrar é que esse temor de conspiração não é a primeira vez que isso acontece. No ano passado, em maio do ano passado, teve uma crise que também teve protestos contra o governo, lembra? Na questão da educação, foram protestos enormes. Ele voltou, se não me engano, de Davos, agora não lembro mais se foi Davos ou qual foi a viagem, mas ele voltou de viagem e em seguida compartilhou um texto conspiracionista, falando que havia forças, parecia aquela coisa meio Jânio Quadros, meio Getúlio Vargas, vocês lembram disso? Então teve esse episódio dessa mensagem que também foi para um grupo de WhatsApp, também foi depois divulgado pela imprensa e que causou um grande temor no Congresso. Inclusive o Alcolumbre e o Maia e o Toffoli tiveram que se reunir para conter, porque havia um clima de quebra institucional. Havia gente dentro, isso no livro da Thaís Oyama, Tormenta, ela descreve, havia um clima de golpe no país, em maio de 2019. E esse clima chegou ao ponto de que havia um general dentro do palácio que estava defendendo o fechamento do Congresso. Ela descreve isso no livro. Vamos voltar então e aprofundar um pouco mais esse tema. A própria Carolina trouxe aqui a fala do general Augusto Heleno, é um dos personagens centrais desse governo. Ele usou o termo chantagem para se referir aos atos do Congresso Nacional, ao posicionamento do Congresso Nacional. E aí eu quero questionar e ouvir vocês a respeito do peso que tem uma fala dessa vinda de um dos muitos militares que compõem o governo. Em uma data emblemática dessa, né? Exatos 35 anos da volta do regime democrático. Pesa um pouco mais, não? Sim, eu tive conversando com o Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência pelo PSOL, e ele levantou uma questão em relação a essa fala, em relação ao próprio vídeo, que eu achei interessante. Ele fala, me parece que foi articulado,
para que isso aparecesse mesmo. Foi um vazamento provocado para que isso acontecesse, para instituir esse caos, que é essa maneira de governar do governo Bolsonaro, né? Só para lembrar, essa fala, teoricamente, vazou, né? Era uma conversa que não estava sendo veiculada ali, enfim, era uma conversa privada, era uma assim. conversa em segundo plano, né, na verdade. Estava sendo veiculado, mas estava em segundo plano e aí, enfim, vazou. Então, será que isso foi uma estratégia do governo para enfraquecer as instituições, que é isso que eles estão fazendo, que é uma característica muito forte de um governo autoritário, né? Enfraquecer as instituições. Enfim, eu acho que pode ser uma possibilidade. Eu acho que o Boulos está só jogando a favor dele. Eu acho que não é isso, não foi isso que aconteceu. Eu acho que a fala do general Heleno mostra... Bom, primeiro que é uma fala, nesse caso sim, uma fala feita em privado. Eu acho que esse tipo de coisa se fala o tempo todo nos bastidores, né? Reclamar de um poder ou de outro e tal. Eu acho que isso acontece. Você não acha que foi um vazamento fake? Não acho que foi um vazamento fake. Em privado ao vivo. Então, mas é que aí eu ouvi, até hoje mesmo, eu ouvi logo depois, ouvi essa fala de novo e aí tem alguém, um operador ali que avisa, nós estamos numa live. Eu acho, enfim, de qualquer forma, eu acho que mostra que o governo é realmente desorganizado e não sabe o que quer. Entendeu? Porque quando ele fala que o governo está sendo chantageado pelo Congresso, tem que lembrar que essa lei, da qual ele está reclamando, foi aprovada no ano passado com apoio da base governista, inclusive com articulação do Eduardo Bolsonaro, para que fosse aprovada do jeito que ela foi aprovada. Então, eu acho que isso só mostra como o governo é desorganizado e não sabe o que quer, não consegue articular entre si, internamente, como o que pensa. Eu discordo totalmente. Eu acho justamente que é uma estratégia muito bem organizada, porque é um meio de você conseguir colocar medidas autoritárias no meio desse caos. E é isso que eles estão praticando. Essa é a minha opinião. Essa presença muito grande de homens do exército, de militares, em torno do presidente da República, dá um tom diferente também para esse momento, para essa própria manifestação do dia 15, porque as imagens deles foram usadas também na divulgação dessa manifestação, né, do próprio general Augusto Heleno, enfim. A gente está falando em democracia correndo risco desde maio de 2019, como você estava lembrando, né? Essa coisa do desequilíbrio entre os poderes e o Exército, as Forças Armadas ali presentes sempre ao lado do Executivo. Talvez seja forçar a barra, ou essa é uma leitura válida? O que vocês acham? Que também o pessoal de Verde Oliva vai estar nas ruas no dia 15? Não sei se eles vão estar nas ruas no dia 15, mas a imagem do Exército, das Forças Armadas, está sendo usada sim, nos zaps aí de bolsonaristas. E eu não acho que há possibilidade nesse momento de um golpe militar nos moldes como aconteceu em 64, mas eu acho que é assim que as democracias vão morrendo, né? Pelo menos é o que está escrito aqui nesse livro que chama Como as Democracias Morrem, de dois cientistas políticos, o Levitsky e o Ziblatt. Eles colocam essa questão, né? Então, o golpe atual, ele é muito mais sofisticado e ele vai lentamente corroendo a democracia. Eu acho que isso está em curso. Democracia está em risco, Diogo? Olha, eu acho o seguinte, eu falei, até já escrevi sobre isso, quando eu fiz a comparação do chamado de Bolsonaro às ruas, eu comparei com o Hugo Chávez, que é um exemplo muito próximo de alguém que foi correndo a democracia, como a Maria Carolina falou. O Chávez fazia muito isso. O Chávez, toda vez que ele se via confrontado por uma oposição um pouco mais forte, seja na Assembleia Nacional, seja em alguma outra esfera, ele sempre recorria às ruas, fazia a questão de convocar, e ele tinha uma máquina muito eficiente para isso, porque funcionários públicos eram obrigados a ir às ruas vestindo camiseta vermelha para apoiar Hugo Chávez, caso contrário corria um risco de perder cargo e assim por diante. Então eu vi muita semelhança, a gente sempre lembra que Bolsonaro elogiou Chávez lá no comecinho, né? E não foi o único político de direita a fazê-lo. A Marine Le Pen, uma vez numa entrevista, também elogiou Chávez porque via no Chávez alguns elementos que ela gostava, o nacionalismo, por exemplo, o anti-americanismo e assim por diante. Então, só para lembrar que essa tentação autoritária e os métodos para se chegar a um controle maior do poder executivo sobre os outros poderes, ou seja, criando esse desequilíbrio, existe, enfim, em todos os extremos políticos, né? Bom, lembrando aqui, o Diogo puxou da memória as manifestações
pró-Dilma Rousseff naquele período anterior ao impeachment. Quando tinha manifestação pró-Dilma, havia uma espécie de contra-manifestação, né? O pessoal ia para a rua pedindo a saída da Dilma. Agora tem manifestação no dia 15 de março. Vai ter contra-manifestação também, Carolina? Vai, né? Tá marcada? Tem uma grande mobilização marcada para o dia 18 de março, que o dia 15 vai dar a temperatura disso, e o dia 18 vai ser uma reação ao dia 15, segundo me explicou também o Guilherme Boulos, que também é um dos líderes do movimento MTST, né? Uhum. E ele disse que já está articulando em várias regiões do Brasil, não só em São Paulo e nas periferias, e que as pessoas estão num sentimento de... já não estão mais tolerando isso que o Bolsonaro tem feito, de esgarçar direitos até os limites, né? Ultrapassar todos os limites e testar esses limites. Então que há, sim, um outro caldo que pode encher essa manifestação do dia 18. Será que pode ser uma possibilidade de reorganização da esquerda, da oposição? Porque agora, até agora a oposição está esfacelada, né? Não se colocou na medida que deveria, né? Uhum. Pode ser uma possibilidade? O que você enxerga, Diogo? Eu não vejo isso como uma salvação para a oposição, não. Eu não acho que esses movimentos aí contra essas manifestações do dia 15 têm esse poder. Baixo Clero volta já! Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Clero em noticias.uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Já passamos por esse tema, mas eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho para falar do tal do fim do toma lá, dá cá. Jair Bolsonaro se elegeu sob esse lema, né, do fim do toma lá, dá cá. Havia muita curiosidade em torno de qual política substituiria essa das moedas de troca na hora de formar a base de apoio no parlamento. Será que a gente está observando essa nova política sendo feita, Diogo? E de que modo? Está meio desorganizado isso aí, não está não? Não, de fato, cada presidente encontra ali sua forma de lidar com o Congresso e conseguir aprovar o que precisa aprovar, né? O Lula comprava o Congresso, como a gente sabe, com um mensalão. A Dilma se recusava a negociar, sequer fazia negociações, ou sequer recebia os líderes para conversar. E deu no que deu, né? Acabou sendo empichada. Bolsonaro chegou ao governo prometendo que ia inventar um novo modo de fazer política e não criou nada do tipo, né? Então ele não consegue aprovar o que precisa, aprovou a reforma da Previdência só porque os líderes do Congresso resolveram que iam aprovar, mas nada indica que vai conseguir aprovar coisas importantes este ano. Então, e a liberação de emendas parlamentares não parou, né? É um negócio que está desenfreado. Não resolveu, exatamente. Então eu acho que de fato ele não criou nada novo, ao contrário, está implodindo o que havia, né? Uhum. Maria Carolina Trevisan, e aí que a gente pode falar dessa tal da nova política? E será que a gente não pode classificar isso sim como chantagem, né? Por meio dessa manipulação de parte da opinião pública, chamar o pessoal para a rua para pressionar o Congresso, é uma espécie de chantagem também? Eu acho que é. Eu acho interessante porque ele se elege, então, com um discurso anticorrupção. E aí tem um monte de questões ligadas à corrupção que não estão sendo esclarecidas no governo dele, né? Então, ele vai mudando de opinião conforme a necessidade que ele tem. Então, acho que continua igual isso. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão em relação a 15 de março, durante as manifestações da Dilma, contra a Dilma, e o papel da imprensa. Porque acho que o papel da imprensa vem mudando agora que existe um presidente que ataca a imprensa diariamente, né? Então, como é que a gente vai fazer a cobertura dessa manifestação de agora? Será que a gente corre risco estando lá? Será que a gente vai ser hostilizado por estar fazendo uma cobertura da manifestação? Na época do impeachment da Dilma, o que parecia é que era uma manifestação contra a corrupção do PT. E por isso a favor do impeachment da Dilma. Mas se você fosse no chão, em vez de captar imagens de cima, das grandes massas e tal, fosse no chão, discutir com as pessoas qual era a pauta que estava sendo discutida ali, você via que ela era uma questão de ódio contra o PT.
não necessariamente de políticas, demanda por políticas. E eu acho que essa manifestação também vai ter uma característica ligada ao ódio, ao irracional, e não a demandas de políticas públicas, que é o que deveria ser, né, na verdade. Então, eu estou bem curiosa para saber como é que vai ser, já que a gente foi tão hostilizado pelo próprio presidente e legitima também a violência contra jornalistas, especialmente jornalistas mulheres, né? Essa coisa do ódio aos jornalistas. Eu me lembro que em 2015 eu cobri essas manifestações, eu estava do alto de um prédio, na verdade, uma cena me marcou demais, que foi Caco Barcelos, jornalista premiadíssimo, dispensa apresentações. Foi hostilizado, foi cercado por manifestantes e ele acabou encurralado e teve que sair meio que fugido da manifestação ou ele apanharia. Então é algo para ser, assim, para a gente prestar muita atenção, para saber o que vai acontecer. Será que essa nova emissora de TV vai ser tratada dessa forma? Dia 15 de março tem a estreia também da CNN no Brasil. E aí o presidente da República andou elogiando, né, essa emissora de TV, uma emissora mundial, enfim, a importância que ela tem, ok. Mas ele não faz isso para todas as emissoras de TV do Brasil, né? Acho que o Bolsonaro, ele copia muito o Trump, né? Então, o Trump tem a Fox News, que é para ele a emissora porta-voz, e ele xinga todas as outras. Aqui no Brasil tem algumas diferenças, tem algumas emissoras que ele privilegia, não por acaso são também clientes do secretário de comunicação dele, Fábio Van Garten. E agora tem a estreia da CNN nesse dia 15, que também é o dia das manifestações. Eu assim, tenho um pouco de esperança que o jornalismo se mantenha, não sei se 100% intacto, mas que ele se mantenha, porque tem grandes nomes ali de jornalistas que acho que não se submeteriam a um jornalismo enviesado, né? Uhum, assim a gente espera. Diogo? Eu acho que o presidente está... Isso é só uma opinião mesmo, não muito embasada, né? Mas assim, vendo a maneira como ele está reagindo aí, ó, à inauguração da CNN, parece que é o que se chama em inglês de wishful thinking, né? Ele talvez queira, deseje que isso seja verdade, ou seja, que esse canal de TV seja o que é a Fox News pro Donald Trump. Mas eu suspeito que na primeira crítica, no primeiro momento em que vier alguma coisa que não o agrade, ele já vai considerar aquilo parte da extrema imprensa, como ele costuma dizer. Gente, extrema imprensa, de onde é que veio isso, né? Quem foi que criou essa expressão? Qual é a definição de extrema imprensa, pelo amor de Deus? É uma maneira pejorativa de dizer que a imprensa só atua contra o governo, não está torcendo pelo país e não tem patriotismo, que é o discurso mais usado. Como se patriotismo fosse uma exclusividade da direita, ou uma exclusividade do bolsonarismo, que não é. Enfim, é basicamente isso, maneira pejorativa de falar da imprensa. Quer dizer, se o presidente da República tivesse falado em frente ao Palácio da Alvorada aquele dia, talvez ele dissesse que o PIB de 1,1% é resultado dessa extrema imprensa que não torce pelo país, né? Provavelmente a resposta seria essa. Bom, chegou o grande momento da nossa frigideira do Baixo Clero. Bom, vamos no par ou ímpar para decidir quem é que vai primeiro? Ou eu posso escolher? Pode escolher. Diogo Schelp. Quem é que vai para a frigideira? Bom, eu vou colocar o Lula na frigideira, não era nem a nossa pauta aqui na conversa, mas o fato é que se conecta, porque o Lula recentemente deu uma entrevista dizendo que o presidente Nicolás Maduro da Venezuela é um democrata e que Juan Guaidó deveria estar preso. E eu acho o seguinte, esse tipo de atitude, o ex-presidente tá nessa toada, só alimenta a histeria bolsonarista de que a oposição quer instalar o socialismo no Brasil. Tá? Então, esse tipo de fala, poucos dias de um protesto como o do 15 de março, é só mais um elemento que adiciona a essa histeria e não cria nada de novo para a oposição, para realmente se colocar contra o que o governo tá fazendo de concreto. Posso pedir uma opinião para vocês agora? É o nosso primeiro frigideira, né? Tem réplica ou não frigideira? Ou a pessoa tá liberada para falar o que ela quiser e não vai ter resposta? O que vocês acham? Melhor a gente deixar assim. Tá bom? Então tá respondido, tem réplica. Vamos lá, Maria Carolina Trevisan. Eu queria complementar em relação a essa entrevista que o presidente Lula deu para o UOL. E ele faz uma aproximação ao Bolsonaro que é uma coisa que incomoda, assim, no sentido de também xingar a imprensa, né? Ele não usa os mesmos termos, mas ele também ofende a imprensa, né? Como se
fosse parte de onde ele está. Claro que a imprensa teve um papel, sim, fundamental em relação aos vazamentos da Lava Jato, mas é uma coisa, outra coisa, né? Não acho que ajuda se o presidente Lula continuar com esse discurso também. Ajudou a dar uma fritadinha, hein? Eu acho que ela colocou mais óleo na minha frigideira, mas tudo bem, achei ótimo. A gente tem que concordar um dia, né? Maria Carolina Trevisan, e aí, quem é a figura que vai ser frita agora? Então, eu acho que não daria para deixar passar. Foi difícil, né, escolher um, mas... Muito bom. Eu não acho que dê para passar. Eu gostaria de colocar na frigideira o governador de São Paulo, João Dória, porque a maneira como ele está tratando o caso de Paraisópolis e a polícia dele, que é sim responsável pelas 9 mortes, é muito preocupante, né? Então, ele desculpa a polícia, a Corregedoria da Polícia desculpa o que aconteceu, usando a excludente de ilicitude, que é um mecanismo mais popular agora, depois do pacote anticrime do Moro, e tira a responsabilidade, né? Então, quer dizer, fala que sim, foi causado pela intervenção da polícia naquele momento, mas tira a responsabilidade da punição em algum sentido, ou da responsabilização em algum sentido, né? Usando esse mecanismo da excludente de ilicitude. Isso dá vazão para a polícia ser mais letal. Inclusive, no Carnaval de São Paulo, houve um tiroteio, quer dizer, um policial civil que estava armado no meio de uma multidão se sentiu legitimado para atirar no meio daquelas pessoas e 4 pessoas foram feridas, né? Então, é assim que é o protocolo de conduta da polícia em situação de distúrbios civis? Não é. A gente teve acesso a um documento sigiloso da Força Tática que mostra que o protocolo é cuidadoso em relação a todas as vidas, incluindo a vida dos próprios policiais. Então, é o João Dória que está na minha frigideira hoje. Lula e Dória, uau! Bom, fica por aqui então. Gente, um beijo, até a próxima. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção, Rubens Lisboa. Edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação, Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!